Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 5. Nesse mesmo tempo, chegaram alguns a dar-lhe a notícia de certos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com o dos sacrifícios deles. Jesus respondeu-lhes: Vós julgais que aqueles galileus eram maiores pecadores que todos os outros galileus por terem padecido tanto? Não, eu vô-lo digo. Mas se não fizerdes penitência, todos perecereis do mesmo modo. Assim como também aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Julgais que eles também foram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vô-lo digo. Mas se não fizerdes penitência, todos perecereis do mesmo modo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 13, de 1 a 5. São Cirilo. Esses homens eram seguidores das doutrinas de Judas, o Galileu, que Lucas menciona nos Atos dos Apóstolos, Atos 5,36. Ensinava ele que não se pode chamar ninguém de Senhor. Daí que muitos deles, como não reconhecessem o senhorio de César, tenham sido punidos por Pilatos. Pregavam também que não se deviam oferecer a Deus outras vítimas senão as estabelecidas na lei de Moisés, e por isso proibiam de oferecer à proteção do imperador e do povo romano as vítimas estabelecidas pelo povo. Pilatos, então, indignado contra esses galileus, mandou matá-los no meio das mesmas vítimas que eles, conforme acreditavam, ofereciam segundo o rito da lei, de modo que o sangue dos sacrificantes se misturasse aos dos sacrificados. Ora, como a população cresce que, com muita justiça, esses homens haviam sofrido tal punição, uma vez que semeavam escândalo no povo e incitavam os príncipes ao ódio contra seus súditos, foram contar isso ao Salvador, querendo colher a avaliação dele. Nosso Senhor declara que, de fato, eram pecadores, mas não afirma que eles fossem piores dos que os que não padeceram essa punição. Daí que siga. Jesus respondeu-lhes: Vós julgais que aqueles galileus eram maiores pecadores que todos os outros galileus por terem padecido tanto? Não, eu vô-lo digo. Nosso Senhor, afastando os populares de toda insurreição interna ocasionada pela religião, acrescenta: Mas se não fizerdes penitência e não cessardes de conspirar contra os príncipes, coisa esta que não fazeis com aprovação divina, todos perecereis ao mesmo tempo, ou do mesmo modo, e vosso sangue se juntará ao das vossas vítimas. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Dizia também esta parábola: Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi buscar fruto e não o encontrou. Então disse ao cultivador da vinha: Eis que há 3 anos venho buscar fruto desta figueira e não o encontro. Corta-a. Para que está ela ocupando terreno inutilmente? Ele, porém, respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ainda este ano, enquanto eu a cavo em roda e lhe lanço esterco. Se isso der fruto, bem está. Senão, cortá-la-á depois. Palavra da salvação. Comentário Lucas 13, de 6 a 9. Santo Ambrósio. A vinha do Senhor dos Exércitos é aquela que ele entregou para a tomada das nações. E é adequada a comparação desta árvore com a sinagoga, pois assim como esta árvore, cobrindo-se apenas de abundantes folhas, enganou a esperança de seus donos com a vazia expectativa de colher dela os esperados frutos. Do mesmo modo, a sinagoga, com os seus doutores inférteis em obras e que se gabavam de meras palavras, semelhantes às abundosas folhas da figueira, era transbordada pela sombra vã da lei. Esta
é também a única árvore que desde o começo dá frutos no lugar das flores, e as frutas caem para dar lugar a novas frutas. Porém, algumas das primeiras, muito raras, permanecem e não caem. Da mesma forma, o primeiro povo da sinagoga caiu como um fruto inútil para que, na abundância da religião antiga, emergisse o novo povo da igreja. Antes, porém, alguns de Israel, à semelhança das frutas verdes que demoram a amadurecer, ficaram à frente dos demais, graças a seus belíssimos frutos. A estes está dito: estareis sentados sobre 12 tronos. Mateus 19, 28. Alguns, todavia, pensam que esta figueira não é uma figura da sinagoga, e sim da malícia e da perversidade. Esta interpretação, contudo, em nada difere da outra, exceto que estes escolhem o gênero em vez da espécie. O Senhor foi buscar fruto, não porque ignorasse que a figueira carecia de fruto, mas para mostrar figuradamente que a sinagoga já devia ter dado fruto. Nas passagens seguintes, é demonstrado que o Senhor não foi ver a árvore antes do tempo, considerando que ele vinha vê-la por 3 anos seguidos, pois assim lês: eis que há 3 anos venho buscar fruto desta figueira e não o encontro. Veio para Abraão, veio para Moisés e veio para Maria, isto é, veio por meio do sinal da circuncisão, veio por meio da lei e veio em corpo. Reconhecemos sua vinda pelos seus benefícios. Numa, a purificação, em outra, a santificação, e em outra, a justificação. A circuncisão purificou, a lei santificou, a graça justificou. Portanto, o povo judeu não pode nem ser purificado, porque teve a circuncisão do corpo sem ter a da alma, nem ser santificado, porque, desconhecendo o poder da lei, seguia mais a carne do que o espírito, nem ser justificado, porque, por não fazer penitência dos seus delitos, desconhecia a graça. Com razão, consequentemente, nenhum fruto foi encontrado na sinagoga, e por isso o Senhor manda cortá-la, pois segue: corta. Para que está ela ocupando o terreno inutilmente? O bom cultivador, talvez aquele que a igreja tem por fundamento, sabendo de antemão que outro seria enviado às nações, e ele aos da circuncisão, intervém piedosamente para que não se corte a figueira, confiante de que, com sua convocação, até mesmo o povo judeu poderia ser salvo por meio da igreja. Daí que siga. Ele, porém, respondeu-lhe: Senhor, deixa ainda este ano. Não tardou para descobrir que a dureza e a soberba dos judeus eram as causas da sua esterilidade. Por isso ele, sabendo reprimir os vícios, veio cultivar a árvore. Daí que siga: enquanto eu a cavo em roda. Promete cavar os duros corações dos judeus com as enxadas apostólicas, para que o excesso de terra não oprima e esconda a raiz da sabedoria. Acrescenta: e lhe lanço esterco, que significa humildade, por meio da qual até o judeu pode vir a dar bons frutos para o evangelho de Cristo. Daí que acrescente: se isso der fruto, bem está, senão cortá-la-á depois. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8. Em conclusão, não há condenação para os que pertencem ao Messias Jesus. Porque a lei do Espírito vivificante, por meio do Messias Jesus, me emancipou da lei do pecado e da morte. O que a lei não podia, por causa da debilidade da condição carnal, Deus o realizou enviando seu Filho, assemelhando a nossa condição pecadora, para acertar contas com o pecado. Em sua carne, condenou o pecado, para que cumpríssemos a justa exigência da lei,
nós que não procedemos por instinto, mas pelo Espírito. De fato, os que vivem segundo o instinto se inspiram no instinto. Os que vivem segundo o Espírito se inspiram no Espírito. O instinto tende à morte, o Espírito tende à vida e à paz. Porque a tendência do instinto é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. E os que seguem o instinto não podem agradar a Deus. Mas vós não seguis o instinto, e sim o Espírito, se é verdade que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito do Messias, não lhe pertence. Mas se o Messias está em vós, ainda que o corpo morra pelo pecado, o Espírito viverá pela justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus da morte habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo da morte dará vida a vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, não somos devedores do instinto para viver de acordo com ele. Pois, se viveis conforme o instinto, morrereis, mas se com o Espírito mortificais as ações do corpo, vivereis. Todos os que se deixam levar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E não recebestes um espírito de escravos, para recair no temor, mas um espírito de filhos, que nos permite clamar: Abá, Pai. O Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se compartilhamos sua paixão, compartilharemos sua glória. Penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que será revelada em nós. A humanidade aguarda na expectativa de que se revelem os filhos de Deus. A humanidade foi submetida ao fracasso, não por sua vontade, mas por imposição de outro. Mas com a esperança de que essa humanidade se emancipará da escravidão da corrupção para obter a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Sabemos que até agora a humanidade inteira geme como dores de parto. E não somente ela, também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos por dentro aguardando a condição filial, o resgate de nosso corpo. Com essa esperança nos salvaram. Uma esperança que já se vê não é esperança, pois se alguém já o vê, para que esperá-lo? Contudo, se esperamos o que não vemos, aguardamos com paciência. Desse modo, o Espírito socorre nossa fraqueza. Ainda que não saibamos pedir como é devido, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inarticulados. E aquele que sonda os corações sabe que o Espírito pretende quando suplica pelos consagrados de acordo com Deus. Sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, dos chamados segundo o seu desígnio. Aos que escolheu de antemão, destinou-os a reproduzir a imagem de seu Filho, de modo que fosse ele o primogênito de muitos irmãos. Aos que havia destinado, chamou. Aos que chamou, os fez justos. Aos que fez justos, os glorificou. Levando isso em conta, que podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem estará contra? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos vai dar de presente todo o resto com ele? Quem será fiscal dos que Deus escolheu?
Se Deus absolve, quem condenará? Acaso Jesus Cristo, aquele que morreu e depois ressuscitou e está à direita de Deus e suplica por nós? Quem nos afastará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como diz o texto, por tua causa somos postos à morte o dia inteiro. Tratam-nos como ovelhas de matança. Em todas essas circunstâncias, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem presente, nem futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo com seus habitantes. Pois ele fundou-a sobre os mares, firmou-a sobre as correntes. Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem poderá estar no recinto sagrado? Quem tem mãos inocentes e coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura em falso. Esse receberá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, seu Salvador. Este é o grupo que o busca, que vem visitar-te, Deus de Jacó. Portões, erguei os frontões, que se ergam as antigas comportas, pois vai entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor, herói valoroso, o Senhor, herói da guerra. Portões, erguei os frontões, erguei as antigas comportas, pois vai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 24, por Luiz Alonso. Em 1 Coríntios 10, 26, Paulo cita o primeiro versículo do Salmo para justificar a liberdade cristã. Na carta aos Romanos, desenvolve o grande tema da justiça-mérito, que recebemos só de Deus. A tradição antiga e a liturgia aplicam esse salmo à ascensão de Cristo glorioso e glorificado, utilizando o símbolo espacial de subir e entrar no céu como vencedor. Inclusive, deixam a fantasia compor uma cena celeste. Jesus Cristo sobe com um cortejo de resgatados. O Espírito pede acesso. Os anjos se admiram ao verem nesse corpo os sinais da paixão e perguntam, e o Espírito identifica o Messias como Rei da Glória. Nessa linha se encontram Cirilo de Alexandria, Gregório Nazianzeno, Ambrósio. O jogo controlado da fantasia delata a leitura simbólica do salmo feita com plena consciência. Uma vez feita a transposição global, alguns detalhes do texto podem atrair outras citações. O forte do versículo 8 remete ao forte de Lucas 11, 21. A entrada dos versículos finais se põe em paralelo com a de Hebreus 6, 20, até o lugar onde, como precursor, entrou por nós, Jesus. Depois, a cena final atrai o versículo 1 e aplica-o a Cristo glorificado, Rei universal, Atanásio. O monte é a Jerusalém celeste, Jerônimo. O cortejo identifica-se simbolicamente com a comunidade cristã. A aplicação global é clara e fácil. As aplicações particulares podem variar. Por exemplo, Orígenes explica mãos e coração como vida antiga e contemplativa. O coração puro atrai, obviamente, a bem-aventurança de Mateus 5,8. A bênção que recebem atrai o anúncio de Mateus 25,34. Vinde benditos de meu Pai. Os símbolos espaciais da subida e entrada, por serem indiferenciados, ficam disponíveis para novas leituras.